Realmente, mal-estar danado. Eu estou gravando a aula, tá certo? Mas aí hoje, nós não perdemos aula, mas acabou que, como eu falei, a preparação aí das listas, né? Eu tinha até ficado de dar uma atualizada aí nas listas. A lista 3 pelo menos, ficou bem. É hoje que eu vou passar ela aqui para vocês, tá? Então, assim, hoje é dia 16, então nós estamos com tempo ainda, né, para o esquema remoto aí, de atualizar isso. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas. Também espero que vocês estejam com cuidado redobrado aí, tá? Felizmente, nesse final de semana, uma pessoa, um morador aqui, que morria de medo de coronavírus, coitado, foi internado em Mariana, não tinha UTI para ele, ficou aguardando UTI, foi esperando uns 3, 4 dias, e acabou que ele veio a falecer. Então, em Mariana e Ouro Preto, que a gente saiba de óbitos nos últimos dias, né? Teve uns 4 ou 5 óbitos. Então, aquele J. Messias, né, que é quem acompanha a rádio aí, J. Messias é um cara muito conhecido em Ouro Preto. Ele é radialista, trabalha na TV Cultura, Top Cultura, se não me engano, trabalhava, né? Aí ele faleceu também. Então, realmente, né, nós estamos passando por um momento assim mais crítico, bem pior do que antes, né? Então, a dica aí é para a gente realmente redobrar os cuidados, né? Vocês com os familiares, com todo mundo. Então, e trabalhar para essa vacina aí chegar em toda a população, né? Porque o ritmo está muito lento. Mas, enfim. Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês. Nessa parte de análise CA, é muito importante que a gente tenha um entendimento aí bom aí, né, de números complexos, tá? E aí eu não tinha feito essa revisão com vocês, não a revisão, eu vou mostrar 2 lugares que vocês vão ter de, de, de ambientes que vocês vão poder aí dar uma consultada, né? Como é 7:15 para 8 ainda, e a aula vai ficar gravada, eu vou apresentar aqui para vocês essa revisão rápida, chamar atenção para alguns pontos que nós vamos precisar da disciplina, tá? Que é a notação fasorial e notação trigonométrica para números complexos, né? Que tem tudo a ver com a parte da energia elétrica. E na sequência, nós vamos fazer aí uma prática, uma simulação, né, de partida de motor trifásico, usando aí o CAD Simu. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos, né? Essa etapa 2 do curso, que é mais máquina elétrica, que é mais motor de corrente contínua, mais motor de corrente alternada, nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje, tá? Então, aí eu vou compartilhar a minha tela. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta também, tá, pessoal? Pode perguntar aí. Então, tem 6 alunos na turma. Qualquer momento vocês podem me parar aí, tá certo? Uma coisa que eu queria pedir a ajuda de vocês é que é que depois que eu estou aqui nessa tela aqui do WhatsApp, se alguém me chamar aqui, eu vou ter que fechar essa tela, porque senão toda hora fica apitando aqui a minha tela, tá certo? Aí vocês me chamam. Aí pede aí, porque parece que quando a pessoa não está logada no e-mail da UFOP, aí eu preciso de aprovar a participação da pessoa aqui na reunião. Então, aparentemente, até agora está tudo ok aqui. Ontem mesmo tinha muita gente que, na aula de ontem, né, que eu dei ontem, eu ficava esperando aqui. Bom, aparentemente está tudo ok aqui. Pessoal, tem vários lugares aí que vocês podem usar para utilizar aí esse ponto que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é essa parte de variáveis complexas, tá? Quando você clica aqui em e-books, minha biblioteca, deixa eu fechar aqui, ó.
e-books. Eu peguei um apêndice de um livro que eu já uso, né, que eu usei essa semana, e eu sei que vai ter o que a gente precisa, tá? Mas qualquer livro de cálculo aí que for de variáveis complexas, tem essa parte que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esse livro aí chama Sinais e Sistemas Lineares. Não é um livro de eletrotécnica, tá certo? Mas ele faz uma amarração com a engenharia elétrica, né? E aí, numa notação de números complexos para a engenharia elétrica, que é a notação fasorial e a notação trigonométrica. Então, eu vou usar esse livro, tá? Vocês podem usar em qualquer outro. Eu vou dar um print aqui na tela e vou colar lá no. Vou colar aqui no, na capa dele, né? Ele não está na nossa ementa básica, porque é um livro que chama Sinais e Sistemas Lineares, segunda edição, LaTeX. Esse livro tem na biblioteca digital. Então, eu recomendo que vocês deem uma lida no apêndice, né? Ele tem um apêndice que tem uma nota histórica sobre números complexos e vai ter aí uma parte introdutória, né? Com o que é necessário aí para o que a gente precisa para a disciplina, tá? Enfim, então aqui logo no início desse livro, então no sumário dele, logo no início tem aqui esse capítulo B, que ele chama de capítulo B, tá? É como se fosse uma parte introdutória aqui, ó. Início, background. Então aqui logo no início, nesse background dele, então ele tem o... Deixa eu fechar aqui o... Deixa eu voltar aqui. Então ele tem aqui o que ele chama de background, né? Aí ele vai começar logo falando assim, números complexos. Ele vai contar um pouquinho de história, tá, pessoal? Né? Nota histórica, né? Do sistema de numeração de modo geral, né? Vai falar um pouco sobre os números positivos, os números negativos, quem que introduziu o conceito de número negativo, né? O número positivo e o número negativo, a notação de números negativos demorou um pouquinho, né? Aí ele conta a história aqui, que o número negativo, o pessoal, né, começou com aquela ideia de você tinha uma quantidade igual a 7, e aí se você pegasse uma quantidade de 5 unidades, sobrava 2, né, que seria a diferença, né? E aí depois o pessoal introduziu esse conceito de quando não tivesse, se eu tivesse 5 unidades, por exemplo, e tirasse 7, pegasse 7 emprestado, ficaria menos 2, estava faltando 2, né? E aí eles contam um pouco dessa história na matemática, né, tipo de curiosidade, e aí faz uma amarração com o menos 1, né? Depois ele coloca o seguinte, ó, portanto, o sistema numérico foi mais uma vez ampliado, generalizado para incluir os números negativos, tá? A adoção dos números negativos possibilitou a resolução de equações como x mais 5 é igual a zero, né? Não tinha solução até então, mas essa equação aí, ó. Aí, quando incluiu a ideia do número negativo, aí, se eu pegar menos 5 mais 5 vai dar zero, né? Ao qual não possuía solução. Apesar disso, equações como x ao quadrado mais 1 igual a zero, resultando em x ao quadrado igual a raiz de menos 1, ainda não possuíam solução no sistema de numeração real, né? Portanto, foi necessário definir um número totalmente novo, cujo quadrado fosse igual a menos 1. Durante o tempo, né, Descartes e Newton, os números imaginários, né, ou complexos se tornaram aceitáveis como parte do sistema de numeração, mas eles ainda eram considerados como ficção algébrica. O matemático Leonardo Euler introduziu a notação I para número imaginário, em 1777. Então, ele queria representar a raiz de menos 1, né, para representar a raiz de menos 1. E com isso aí, engenheiro eletricista utilizaram a notação J no lugar de I, né, para evitar a confusão com a notação I, geralmente utilizado para corrente elétrica.
Então, ele começou usando a letra I para raiz de menos um, né? Mas aí na engenharia elétrica, nos exercícios que a gente vai fazer, a gente usa muito J, porque o I já era usado para corrente elétrica, tá certo? Então, ó, portanto, J ao quadrado é raiz de menos um. Ou, se você quiser usar a notação diferente, raiz de menos um é igual a mais ou menos J, tá? Essa notação nos permite determinar a raiz quadrada de qualquer número negativo. Por exemplo, raiz de menos 4. Raiz de menos 4 é raiz de 4 vezes a raiz de menos um. Então, isso é mais ou menos 2J. 2J. Então, quando os números imaginários são incluídos no sistema numérico, os números resultantes são chamados de números complexos. Tá? Aí ele vai contar um pouco de história, tá, pessoal? Vai falar sobre as raízes cúbicas, né? Então, ele vai contar uma história aqui, ó. Esse Gerolamo Giordano de Milão, ele se deparou com um problema que era o seguinte, que é calcular a raiz cúbica nesse formato aqui, ó. X ao cubo mais ax mais b igual a zero. Aí ele descobriu que a solução para essa equação é dada por, calculando essa raiz cúbica aqui, ó, menos b sobre 2 mais, fazendo essa conta aqui, você chega no valor de uma solução para essa equação, nas soluções. Mas aqui no meio dessa solução dele, ele passava na raiz de número negativo. E ele não sabia explicar direito. Ele não sabia explicar o problema, né? Até então, um problema. Esse camarada aqui, o Gauss. Aí, depois de um certo tempo, né? Ali ele conta a história. Pode-se facilmente verificar que 2 é a solução dessa raiz cúbica. Mas quando ele tentou resolver a equação, uma equação cúbica aqui, ó, x3 menos 15x menos 4, por sua forma, sua solução foi, bateu nesse problema aqui, ó, caía numa raiz de menos 121, né? Aí ele diz assim, o que ele fez com essa equação em 1945? Não existia notação de números negativos, raiz quadrada de número negativo. Isso era considerado um absurdo. Aí hoje a gente sabe que essa solução aí, ó, né, 2 mais ou menos j elevado a 3, vai cair nessa raiz de menos 121. Então, esse camarada aí, o Gardano, né, ele sabia que o resultado era x, 2 mais 2 menos j igual a 4. Então, no meio do problema dele, apareceu essa raiz de número negativo e ele não sabia explicar isso direito, tá? E aí ele vai explicar aqui uma série de pesos aí da matemática, né? Euler, Gauss, Cauchy, né? Reconheceram que aparecia um número complexo aí, um número de raiz de menos um, tá certo? Bom, de modo resumido, depois vocês podem dar uma lida aí, pessoal. Ele usa essa figura aí para explicar uma coisa bem interessante. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem essa rota aí, ó. Você tem um país X aqui, né? E eu tenho um país Y. Tem uma fronteira aqui desses países, ó. Aí eu tenho que sair desse país X aqui, que é o A, né? E eu quero chegar no B. Mas veja bem, o B, ele está no território do próprio país X, tá certo? Do próprio país X. Então, eu vou sair do país X, eu tenho algumas alternativas. Ou eu faço essa linha reta aqui, ó, essa rota direta, chegando do A até B, mas com isso eu vou ter que passar dentro desse país Y. Ou a outra alternativa é contornar, né, nessa rota alternativa. De modo resumido, ele diz o seguinte: muitas vezes na matemática acontece isso aí, ó. Eu vou sair do país A, passar pelo Y e chegar a B, tá? Eu saio de A e continuo em B. Números complexos é isso, né? Tem hora que eu vou sair de um problema A, vai aparecer uma raiz de número negativo, eu vou usar essa notação de números complexos, mas depois essa raiz de número negativo vai sumir e eu vou chegar aqui no meu problema B, tá?
Por eu estar usando uma notação nova, que até então ninguém conhecia, me permitiu resolver uma quantidade, um número muito grande de problemas, tá? Ao passo que, se eu não usasse essa notação, eu teria que dar esse contorno todo, né? Seria uma solução muito mais difícil para mim. Então, é isso que ele coloca aqui, ó. O caminho mais curto é através de Y, apesar da jornada começar e terminar em X. Podemos, se quisermos, fazer uma rota alternativa que fica exclusivamente em X, mas essa rota alternativa será maior. Na matemática, temos situações similares com números reais, né? Se eu quiser resolver um problema que só tem número real, seria o país X. E números complexos seria o país Y. Todos os problemas do mundo real podem começar com números reais. E todos os resultados finais também podem ser números reais. Mas a obtenção do resultado será consideravelmente simplificada se utilizarmos números complexos como intermediário. Também é possível resolver qualquer problema do mundo real por um método alternativo, usando apenas números reais. Mas tais procedimentos irão aumentar desnecessariamente o trabalho. Bom, então, daí que vem, né, álgebra de números complexos. Seja o número complexo A, B, ou eu vou chamar ele aqui de A mais JB. Pode ser representado graficamente por um ponto cujas coordenadas cartesianas, então o A e o B aqui, pessoal, a gente chama de coordenada cartesiana. Em um plano complexo, figura B.2, vamos chamar esse número de Z. Então, esse Z aqui é um número novo para nós, né? Que ele tem a parte real A mais JB. Essa notação desse número complexo Z mais JB, ela está representada nessa figura aqui de baixo. Então, Z igual a A mais JB. Aqui é o que a gente chama de plano complexo. Representação do número no plano complexo. Então, esse plano aqui tem um eixo que a gente chama de eixo real e tem um eixo que a gente chama de eixo imaginário. Tá? Então, esse Z aqui, ele tem uma parte real aqui que eu chamei de A e tem uma parte imaginária que eu chamei de B. Tá? Bom, então Z igual a A mais JB. Bom, esse Z aqui está fazendo um ângulo, pessoal, de θ com a horizontal. E ele tem uma distância até a origem, que a gente chama de R. Tá? Esse R é chamado de módulo de Z. Essa distância de Z até a origem é chamada de módulo. Tá certo? E o ângulo que o Z faz com a horizontal é chamado de o ângulo de fase. É o θ. Quando o θ está no sentido anti-horário, a gente diz que esse θ é positivo. Quando o θ está no sentido horário, a gente diz que θ é negativo. Bom, Z tem o conjugado de Z. Conjugado de Z é um número Z estrela, tá? Que ele tem a mesma parte real, porém o número da parte complexa, ele troca o sinal. Então, eu tenho aqui Z igual a A mais JB. O conjugado de Z é igual a A menos JB. Tá certo? Bom, aí tem alguns conceitos importantes aqui, ó. Os números A e B são chamados de abscissa e ordenada de Z. E eles são a parte real e a parte imaginária, respectivamente, de Z. Eles também podem ser expressos por parte real de Z é igual a A. Parte imaginária de Z é igual a B. Tá? Note que neste plano, todos os números reais permanecem no eixo real e todos os imaginários permanecem no eixo vertical. Os números complexos podem também ser expressos em termos de coordenadas polares. Bom, coordenada polar aí, pessoal, eu vou ter uma representação diferente. Eu vou chamar que Z vai ser igual a R, θ. O R é a distância dele à origem e o θ é o ângulo que ele faz com a horizontal aqui, com o eixo horizontal.
Quando o θ é positivo, o sentido do θ é anti-horário. São as coordenadas. Então, esse Z, que é R vírgula θ, né, eles representam o mesmo número Z igual a A mais JB. E eu, usando a trigonometria aqui, vocês vão ver que o A é igual a R, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de θ. Cosseno desse ângulo aqui, ó, cosseno de θ é cateto adjacente A dividido pela hipotenusa, R. De maneira que a gente pode isolar o A. O A é igual a R cosseno θ. O B, por sua vez, tá? O B é o cateto oposto. Seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o B dividido por R. Então, B é igual a R seno θ. Então, são duas notações aqui que muito úteis quando a gente está usando o número complexo, tá? Bom, então, avançando aqui um pouco mais nessa figura, nós vamos chegar em alguns conceitos importantes. Tem uma notação aqui, ó, Z igual a A mais JB. Usando, substituindo A aqui, A igual a R cosseno θ, mais JB, JR seno θ. Colocando em evidência o R, R igual a cosseno θ mais J seno θ. Tem uma fórmula de Euler que afirma que E elevado a Jθ é igual a cosseno θ mais J seno θ. Bom, aí aqui nós não precisamos aprofundar muito, não. Aqui ele tem uma prova da série de potência para provar isso aqui, ó, que é Jθ igual a cosseno θ mais J seno θ. Aí ele tem uma fórmula expandida que cosseno θ é 1 menos θ ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 fatorial, mais θ4, 4 fatorial. E seno θ é 0 menos J3, 3 fatorial. Juntando essas duas fórmulas aqui, ele chega para representar que o E elevado a Jθ é igual a cosseno θ mais J seno θ. Mas, graças a Deus, que na eletrotécnica a gente não precisa aprofundar nisso aí, né? E elevado a Jθ é cosseno θ mais J seno θ. Bom, mas nós precisamos, pessoal, da notação polar. Polar. Z igual a mais Jθ. Z igual a A mais Jθ. Isso aqui é igual a R que multiplica E elevado a Jθ. Então, o número complexo ele pode ser expresso na forma cartesiana, A mais JB, ou na forma polar, R que multiplica E elevado a Jθ. Sendo A igual a R cosseno θ e B igual a R seno θ. Bom, o R, pessoal, esse R aqui, ó, ele é calculado, ele é calculado pela distância do número até a origem. Isso vai ser igual a ao quadrado mais R ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, né? Eu tenho essa figura aqui, ó. Eu tenho esse Z aqui. Qual é esse comprimento do R? É o comprimento da hipotenusa. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Tira a raiz quadrada disso, vai me dar o R. Tá? Bom, seno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Seno sobre cosseno é a tangente, né? Então, se eu calcular seno de θ sobre cosseno de θ, isso vai dar a tangente. Quando eu quero descobrir qual é o ângulo θ, θ, então, vai ser a tangente a menos 1, tangente a menos 1 do seno sobre o cosseno. E o seno aqui é o B. E o cosseno é o A. Então, na hora de calcular aqui a θ, tangente a menos 1, tangente a menos 1 é o valor da parte imaginária do número, que é o B, dividido pelo valor da parte real, que é o A. Tá certo? Então, isso aí é muito importante para a gente. Observe que R é a distância do ponto Z à origem,
Por essa razão, R é chamado de módulo ou valor absoluto de Z. Sendo representado, quando você quer representar um módulo de Z, você coloca duas barrinhas em Z. Similarmente, θ é chamado de ângulo de Z, e representado por... Aí você tem essa notação aqui, parece um quociente, mas é um símbolo para designar a fase. Portanto, olha lá, módulo de Z é igual a R, e a fase de Z é θ. Na notação, então, fasorial, Z é igual módulo de Z que multiplica E elevado a JZ. Fase de Z é θ. Bom, aí ele dá alguma fórmula aqui, a título de curiosidade. 1 sobre Z é igual a 1 sobre R, que multiplica E elevado a Jθ. 1 sobre R, quando eu mudo E elevado a Jθ, eu mudo o sinal. 1 sobre módulo de Z, que multiplica E elevado a menos J, fase de Z. Bom, isso aqui, pessoal, o que acontece? Aí tem algumas operações importantes para a gente. Quando nós estivermos fazendo alguma operação que for soma e subtração, as duas notações aqui, ó, forma cartesiana e forma polar, está representando o mesmo número. Se eu usar aqui, ó, A mais Jθ é a forma cartesiana para o número, ou também chamada fórmula trigonométrica, ou RJθ, representa o mesmo número Z, tá? Só que na hora que a gente for somar dois números complexos, é melhor usar, na hora de fazer a soma, usar a notação cartesiana, na soma e na subtração. E na hora que for multiplicar dois números complexos, é melhor usar a notação polar. Por quê? Porque na hora de multiplicar dois números, você multiplica a parte real e soma o expoente do E. Tá? Na hora de fazer a soma de dois números complexos na forma cartesiana, você soma a parte real e coloca o J em evidência e soma a parte imaginária. Tá? Tanto na soma quanto na subtração. Então, ó, aí vai falar o que é um conjugado de um número complexo. Define-se, né, Z estrela, o conjugado de Z. É igual a A mais JB por Z estrela é igual a A menos JB, que vai ser igual R que multiplica E menos Jθ, que é o módulo de Z, que vezes E elevado a menos J, fase de Z. Então, para o número conjugado, né, de Z, o sinal aqui ele muda para menos. Então, tem algumas identidades, né, algumas considerações importantes. A representação gráfica de um número Z e seu conjugado, ele é mostrado na figura B2. Observe que Z é a imagem refletida de Z com relação ao eixo horizontal. Para determinar o conjugado de qualquer número, precisamos apenas substituir J por menos J, nesse número. Então, ele mostrou aqui o conjugado do número anterior, como eu tinha mostrado anteriormente, né? A soma de um número complexo e seu conjugado é um número real, igual a duas vezes a parte real do número. Então, Z mais Z estrela, A mais JB, mais A menos JB. Isso é igual a duas vezes A, porque o mais JB e o menos JB vai sumir. Isso é duas vezes a parte real de Z. Quando eu multiplico o número Z pelo seu conjugado, é a mesma coisa de calcular o módulo ao quadrado, ou o quadrado do módulo do número. Então, lá, Z vezes Z estrela é A mais JB que multiplica A menos JB. A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai dar Z, módulo de Z ao quadrado. Bom, então, pessoal, como eu falei, nós vamos ter que acostumar o seguinte. Na hora de fazer os nossos exercícios, né, na hora de calcular, por exemplo, a impedância.
Aí a impedância é um número complexo. Aí eu vou representar essa impedância como? Com uma forma polar ou forma polar ou cartesiana. Aí a gente já vai deixar o número nas duas notações, tá? Porque na hora da gente fazer os exercícios, tem hora que eu vou precisar somar um número complexo. Na hora de somar um número complexo, é melhor usar coordenada cartesiana. Tem hora que eu vou precisar somar e subtrair. Somar e subtrair é melhor notação cartesiana. Ah, tem hora que eu vou precisar multiplicar ou dividir. Multiplicar ou dividir é melhor usar a notação polar. Porque quando eu estiver multiplicando, deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui, não. Quando eu estiver multiplicando o número, eu multiplico a parte, o módulo, e somo os expoentes do E. Se for divisão, eu divido o módulo e o numerador, né? Eu vou manter o numerador, passo o denominador com o sinal negativo e subtraio o expoente do E. Bom, tem algumas identidades úteis aqui, mas foge um pouco do nosso escopo, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma lida aqui, que ele fala que E elevado a mais ou menos Jθ é igual a menos 1, E elevado a mais ou menos Jnπ é igual a menos 1, mas aí eu vou deixar aqui por enquanto, tá? A explicação para esse menos 1 aqui, ó, ele está dizendo o seguinte: nessa figura aqui, eu tenho o número 1, número complexo 1 e tenho o número complexo menos 1, tá? Quando eu saio do número complexo 1 e ando π sobre 2, eu chego no eixo imaginário. Quando eu ando π, eu chego nesse número menos 1 aqui, ó. Para sair, então, do 1 e chegar no menos 1, eu ando um ângulo de π. Mas se eu fizer 2π, eu volto na origem de novo, tá? Então, esse menos 1 aqui, ó, a representação desse número aqui em coordenada polar, né? É o próprio menos 1 mais 0j. Esse número, o módulo, então, dele aqui é 1, é elevado a mais ou menos Jnπ. Para qualquer número n aqui, que o n for ímpar, eu sempre vou estar no número menos 1. O bom na eletrotécnica é que vocês não vão precisar preocupar com isso aqui. Da mesma maneira, quando foi número nπ, que o n for par, aí eu vou estar no número 1. Né? Quando eu sair do 1 aqui, o número par de π, eu volto sempre no número 1. Tá certo? Bom, mas aqui eu vou parar por aqui. O que importa para nós é a notação polar e a notação cartesiana. Tá? Bom, aí ele vai dar alguns exemplos, né? Determina os seguintes números polar. Vou desligar aqui o... Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Por exemplo, 2 mais J3, né? 2 mais J3. Como é que eu represento esse número na fórmula polar? Então, primeiro eu preciso calcular o módulo do número. Módulo de z igual raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que deu raiz de 13. E a fase desse número? A fase desse número é 3 dividido por 2. Isso vai dar 56 graus, vírgula 3. Bom, aí ele vai falar uma questão sobre o quadrante do número, né? Para tomar um pouco de cuidado. Olha lá, menos 2 mais J1. O módulo desse número deu raiz de 5 e a fase dele deu menos 153 graus, tá? Ele vai falar um pouco aqui, pessoal, na letra C, que a parte real do número tá negativo e a parte imaginária é negativa. Na hora de você usar a calculadora, tem que tomar cuidado, porque ele vai simplificar. Então, olha lá. Ele vai simplificar o número, aí ele mostrou aqui qual é o número da letra A e qual é o número da letra B, tá? Bom, aí ele vai mostrar aqui como que faz o cálculo, né? E o número da letra C, na hora que a gente usa a calculadora, tem um problema. Que o módulo de Z vai dar raiz de 13. E quando ele calcular a tangente menos 1 da parte imaginária sobre a parte real, vai dar um menos
dividido por menos, vai dar menos 123 graus. Aí ele diz o seguinte: neste caso, o ângulo está no terceiro quadrante. E, portanto, a resposta obtida pela calculadora, se você fizer essa mesma conta na calculadora, como ele vai cortar esse sinal aqui, vai dar como o ângulo fosse 56 graus, deslocado de 180, sendo que a resposta correta é 236,3 graus, vai dar um erro, né? Então, na hora de fazer esse cálculo, aí tem que olhar o quadrante que o número se encontra para descobrir qual é o ângulo correto. Eu não vou pedir isso aqui em prova nem exercício, tá? Só a título de curiosidade. Tem outro aqui, outro exercício, né? Pedindo para calcular a coordenada polar de um número z. Então, passa esse, calcula o módulo, depois calcula a fase. A fase é o ângulo que esse número complexo faz com a horizontal. Então, aqui deu menos 171,6 graus. Tá? Bom, então tá aí aqui ele está mostrando como é que faz esses cálculos aí na calculadora ou no MATLAB, tá? Mas não vem muito ao caso nosso aqui agora, não. Bom, eu vou disponibilizar uma apostila para vocês aí, pessoal. Vou parar de compartilhar minha tela. Então, parar a apresentação de um professor do DECAT, chamado Allan Kardec. O Allan ele tem ele fez uma apostila, e essa apostila dele é um resumo também. Só um minutinho que eu vou jogar lá no WhatsApp. Eu vou dar uma passada nessa apostila do Allan com vocês. A ideia dele era fazer um livro, né? Apostila de eletricidade CA. Eu vou abrir essa apostila aqui e dar uma passada com vocês aqui nela. Vou voltar ao compartilhamento. Bom, então essa apostila aí, pessoal, o professor Allan Kardec e outro professor lá do IFMG chamado Cristiano Lúcio, né? Quem já estudou lá no IFMG conheceu esse. O Cristiano, ele dá aula no IFMG. O Allan, ele dá aula hoje na Escola de Minas. Colega nosso aí, tá certo? Então, ele fez uma apostila. Então, nessa apostila, ele começa fazendo uma revisão justamente sobre números complexos, tá? Então, tem a forma cartesiana, forma polar, forma trigonométrica. Então, e nessa apostila, ele fala sobre vários conceitos muito importantes aí para a eletrotécnica. Forma de onda senoidal, conceito de período, frequência, velocidade angular, valor de pico, valor médio, valor eficaz, fase. Depois ele fala sobre corrente alternada, conta um pouco de história. Depois ele fala sobre circuitos, né? Circuito CA, circuito RL. Quando ele fala de circuito RL, pessoal, é um circuito que tem CA de corrente alternada. RL é um circuito que tem um resistor e um indutor. RL série é que esses elementos estão em série. O circuito RL paralelo é um circuito que o resistor e o indutor estão em paralelo com relação à fonte. O circuito RC é um circuito que tem um resistor e um capacitor. O circuito RC série, o circuito RC paralelo. Depois ele vem aqui com sistemas trifásicos. O legal dessa apostila dele é que ele vai resolvendo os exercícios, né, passo a passo, e mostrando a representação aí de como é que ficam os elementos. Configuração estrela, triângulo.
sistemas trifásicos. Então, ele vai explicar isso aí. Então, essa apostila, números complexos, né? Imaginário. Aí ele vai contar um pouco de historinha, que foi não vou parar aqui para falar um pouco lá da raiz de menos um, aquela coisa toda, né? Olha lá, menos 4, raiz de menos 4 é menos um vezes raiz de 4, que é J2. Raiz de menos 5 é raiz de menos um vezes raiz de 5, que é J raiz de 5. Raiz de menos 9 menos um vezes raiz de 9, que é J3. Então, ele vai apresentando aí para vocês aí a notação, né? Forma cartesiana, ó. Forma cartesiana é o número Z, é a parte real A mais JB. Aí, representação no plano complexo. Então, olha lá, o plano cartesiano para números complexos, né? Aí ele vai explicar isso aí. Forma polar. Forma polar, então, eu tenho um Z, o número Z vai ser representado por Z, módulo de Z, e um ângulo aqui ele chamou de φ, né? Lá no livro ele chamou de θ. Então, é isso aí, ó. Eu tenho Z aqui, esse número Z, eu tenho a distância dele até a origem, que é o módulo. E tem o ângulo que ele faz com a horizontal, que é a fase. Então, olha lá, ele deu alguns exemplos aqui, tá certo? Letra A, ó, 10, esse número Z1 aqui, ele representou assim, qual é o número cujo módulo é 10 e o ângulo de fase é 30? Isso em coordenada polar. Então, desenho aqui, ó, A, aí eu fiz uma linha horizontal aqui com A, fiz um segmento aqui de comprimento 10, fazendo um ângulo de 30 graus. A letra B, 3 e menos 90 graus. Então, 3, comprimento 3, menos 90 graus para baixo. E a letra C, 13 e 120 graus. Seria essa outra representação aqui. Tá certo? Bom, aí ele vai explicar depois a fórmula trigonométrica, né? Que chega um pouco naquilo que eu já tinha explicado para vocês lá usando aquele livro lá do Lattes. Bom, aí ele vai falar aqui, pessoal, uma coisa que é importante para nós. Usando aquela relação de Euler. O número, como é que eu passo o número 10 com fase 30 para, quando você faz isso aí na calculadora, né? 10 com fase 30, eu tenho que usar a relação de Euler. Isso aqui é igual a 10 cosseno de 30 mais j seno de 30. Aí eu uso a representação da fórmula de Euler. Fazendo isso aqui na calculadora, dá 8,66 mais J5. Então, eu passei o número da fórmula polar para a forma cartesiana, né? Forma cartesiana aí do número. Se eu quiser passar dessa notação cartesiana para a fórmula polar, é mais fácil, né? Raiz quadrada de 8,66 ao quadrado mais j mais 5 ao quadrado, aí tira a raiz quadrada disso, vai dar o valor 10 aqui, ó. E a fase vai ser tangente a menos 1 de 5 sobre 8,66. Bom, aí tem outro número, z, 4 menos 60 graus, vai ser 4 cosseno de menos 60 mais j seno de menos 60. Fiz as contas ali, deu 2 menos j 3,46. Um outro número, 7 com a fase 180 graus. Quando eu fizer 7 cosseno de 180 mais j seno de 180, deu menos 7 porque o seno de 180 é zero. Então, esse número, a parte imaginária dele é igual a zero. Bom, então, transformação da fórmula cartesiana para polar, foi isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Se eu tiver um número aqui, Z, A mais JB, calculo o módulo dele e calculo o arco tangente
do módulo de B sobre o módulo de A. Tangente é menos 1. Bom, aí tem uns exercícios aí, tá, pessoal? Depois vocês recomendo que vocês dêem uma lida aí nessa apostila, façam esses exercícios, tá? Que aí vocês vão tirar todas as dúvidas, né? Com relação aí com relação a essa parte de, quando fala em número complexo, coordenada polar e coordenada trigonométrica, né? Os assuntos estão intimamente ligados. Aí, letra B aqui, ó, menos 4 mais J7. Aí ele representa no plano, né? Coloca a representação do número, depois converte de uma fórmula para outra, né? Mostra como é que faz isso aí, tá? E aí tem a parte final aqui, que ele vai mostrar para vocês o seguinte, né? Na hora de fazer as operações básicas, operações com números complexos, soma e subtração, soma e subtração. Pessoal, deixa minha garrafinha de água aqui fora, só um minutinho que eu vou pegar ele aqui. Só um minuto. Bom, estou de volta aqui, tá, pessoal? Bom, na hora que você somar, subtrair, para somar ou subtrair dois números complexos, utiliza-se a representação complexa cartesiana, procedendo da seguinte maneira: somam-se separadamente as partes reais e as partes imaginárias, ou subtraem-se separadamente as partes reais e as partes imaginárias. Então é isso que ele está mostrando aqui, ó. Realiza as seguintes operações envolvendo os números complexos. Eu tenho Z1, 4 menos J5. Z2, menos 2 menos J3. Z3, menos 1 mais J3. Então, olha lá, eu quero fazer Z1 mais Z2. Então, você vai ter que converter o número primeiro para notação cartesiana para você poder fazer essas contas aí, ó. 4 mais menos 2 mais J menos 5 mais menos 3, que vai dar 2 menos J8. Z menos C2. 4 menos menos 2 mais J menos 5 menos menos 3. Vai dar 6 menos J2. Z2 mais Z3. Menos 2 mais menos 1 mais J menos 3 mais 3. Vai dar menos 3. Bom, multiplicação. Na hora de multiplicar e dividir, pessoal, para multiplicar ou dividir dois números complexos, utiliza-se a representação polar, procedendo da seguinte maneira. Na multiplicação, multiplicam-se os módulos e somam-se os ângulos. Então, ó. Então, olha lá, três números. Z1, Z2 e Z3. Né? Aí os mesmos números. 10 com fase 30, 5 com fase 120 e Z3, 7 com menos 190. Se eu for calcular Z1, que multiplica Z2, vai dar, multiplico a parte real do número, 10 vezes 5, deu 50. E aí eu pego a parte, o ângulo 30 e o ângulo 120. 30 mais 120 vai dar 150. Na letra B, ele fez Z1 sobre Z2.
Então, olha lá, é 10 com a fase 30, 5 com a fase 120. Então, eu divido 10 por 5, que deu 2, e aí vai ser o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Vai dar menos 90 graus. Z1 vezes Z3, 10 vezes 7, 70. E a fase é 30 menos 90, vai dar menos 60. Z1 sobre Z2, 7 menos 90 dividido por 5, com ângulo de 120. 7 sobre 5, 1,4, menos 90, menos 120, vai dar menos 210. Então, tá aí um resumo, tá? Depois tem alguns exercícios aqui que ele deixa aqui a título propostos, né? Então, aí depois, pessoal, tem um resumo bem interessante nessa apostila, que vai falar sobre sinal senoidal, né? Quando a gente fala lá na circunferência, na forma polar, né? O que acontece na forma polar? Na forma polar, eu tenho um... Deixa eu ligar minha mesa digital aqui. Mas o que acontece? Se eu tiver um fasor, o que é um fasor? Um fasor é uma circunferência, né? Tem aqui um eixo, e aqui eu tenho um número complexo aqui, ó. Esse número complexo aqui, ele tem uma distância. Deixa eu desenhar isso aqui de novo. Então, eu tenho aqui um... Então, pessoal, esse R aqui faz um ângulo θ. O que acontece? Esse ângulo aqui, ele vai fazendo um movimento aqui circular. Circular. Mas se eu tivesse uma pena em cima aqui, uma caneta, colado nesse ponto aqui, na medida que esse ponto vai girando, girando, e se eu pudesse plotar isso aqui num papel aqui do lado, ó, na hora que esse camarada aqui estiver em zero, isso aqui vai estar nesse ponto. Na medida que ele vai girando aqui, ó, ele vai subindo. Então, ele define o máximo e o mínimo aqui, ó. O fasor é o lado esquerdo. Esse lado esquerdo aqui é o fasor. E esse lado direito aqui, da hora que estiver nesse ponto máximo, quer dizer que eu girei π sobre 2. Então, eu tenho π sobre 2 aqui. Na hora que ele está nesse ponto mais extremo aqui, esse ponto é o π. Na hora que ele estiver nesse ponto aqui de baixo, que é o 270, é 3π sobre 2. E na hora que ele volta aqui na origem, ele está no ponto aqui 2π. Certo? Então, o lado esquerdo é o fasor. Então, no ponto máximo ele está em π sobre 2. Isso se for seno, tá? Então, ele faz isso. Na hora que ele chega no ponto máximo, ele vai em π. Então, ele volta aqui, ó. Depois ele vem no ponto mínimo, 3π sobre 2. Então, nesse ponto 3π sobre 2 aqui, ele vem no ponto mínimo. E depois ele, 2π, o sinal é periódico. Aí depois ele começa a se repetir. Então, nós estamos mais acostumados com a representação do lado direito aqui, ó. Mas, esse lado esquerdo aqui eu tenho uma velocidade angular ômega, né? Na medida que ele percorre esse ômega aqui em 1 segundo, então ele tem aqui, ó, isso aqui é o período T. É o tempo que ele leva para fazer um ciclo completo aqui, tá certo? E nós temos que esse ômega aqui, ó,
é igual a 2πf. O F é a frequência. Esse F aqui é o número de ciclos que ele aparece no segundo. Que é esse ponto aqui. Bom, então, voltando lá na apostila, ele vai explicar isso aí para vocês. Ó. Período, frequência, quem tiver com dúvida nisso aí ainda, ó. Frequência 1/t, velocidade angular ômega t, né? Ômega 2πf, valor de pico, valor de pico, valor pico a pico. Valor pico a pico é 2 vezes o valor de pico. Valor médio de uma onda, valor eficaz. Então, ele vai explicar isso aí, né? Coisa que a gente já está falando a respeito. Valor eficaz é a raiz de pico dividido por raiz de 2. Fase inicial, o ângulo de fase, né? No instante t igual a zero. Então, olha lá, esse gráfico aí, ó. Esse sinal aí está adiantado. Adiantado, né? Adiantado por quê? Porque no instante de tempo igual a zero, o bico, olha lá, da senoide já passou. Então, quer dizer que ele está adiantado de um ângulo θ zero. Certo? O valor de pico é o valor de zero ao valor de pico. Pico a pico é, se eu estivesse falando uma tensão senoidal, isso aqui seria 179 volts, de 0 a 179, na tensão da monofásica da rede elétrica da CEMIG. Tensão pico a pico seria 179 menos 179. Como aqui é um valor negativo, arredondando para 180, vai dar um valor de 360 pico a pico. Certo? Então, ele vai explicar isso aí, ó, toda essa questão de fase, né? Esse sinal aqui está atrasado. Atrasado, porque no instante t igual a zero, o sinal não chegou ainda. Ó. Ele não chegou nesse ponto aqui. Então, ele está explicando isso aí. Depois ele vai explicar a notação trigonométrica, né? Que a tensão instantânea de t é igual à tensão de pico vezes seno de ômega t mais um θ zero. Quando o sinal está adiantado, quando o sinal está atrasado, quando o sinal está adiantado, θ zero é maior que zero. Se não antes, né? Sinal atrasado. E tem alguns exemplos. Diagrama fasorial. Então, a notação fasorial aí está aí novamente. Bom, então essa apostila aí, tá, pessoal? E essa apostila, eu criei alguns exercícios dela. Da parte CA. Então, lá, corrente alternada. Vai contar um pouco de historinha aí da corrente alternada, como é que foi o sistema de distribuição, energia elétrica, gerador de corrente alternada elementar. Então, aí eu tenho linhas de campo. Essas linhas de campo tem uma bobina, né, tem uma espira, e essa espira está girando. Então, condutor percorrendo, cortando linhas de campo magnético, vai fazer surgir uma corrente I. Aí, quando eu estou interessado na corrente I dessa máquina, a gente diz que essa máquina está trabalhando como gerador, que é o caso da hidrelétrica, né? A hidrelétrica, a força da água provoca esse movimento giratório. Então, eu tenho energia mecânica, mas eu não tenho a corrente elétrica. Então, na hora que eu provoco esse movimento giratório aí, tem as linhas de campo B da usina, aí eu vou tirar a corrente elétrica lá da hidrelétrica. Então, a máquina elétrica lá na hidrelétrica, ela trabalha como um gerador de energia. Por que gerador de energia? Eu tenho a energia mecânica, tenho um campo magnético e não tenho a corrente elétrica. No motor, na outra ponta, vai funcionar de maneira contrária. No motor, eu vou ter a corrente, tem um campo elétrico, tem um campo magnético e não tem a força. Né? Aí eu estou interessado na força para girar o eixo do motor. Aí a máquina vai trabalhar como motor elétrico.
Então, ele vai se contar nessa historinha aí. Olha lá, eu tenho aqui uma espira, né? Na medida que essa espira vai girando, ela vai causando, ela vai desenhando aqui uma tensão elétrica aqui, ó. Que é essa tensão elétrica senoidal. Usando aqueles princípios lá do eletromagnetismo. BLV, Bill. B, campo, L, comprimento do condutor, V, a velocidade. Então, na hora que ele dá uma volta completa aqui nessa máquina, eu desenhei uma tensão elétrica completa aqui. Isso aqui, então, ele está funcionando como um gerador, uma geração alternada. Então, vai falar sobre a fórmula do E igual a BLV, se é no teto, né? Alguns circuitos básicos. Circuito puramente resistivo. Circuito puramente resistivo é que só tem uma resistência elétrica. Aí ele tem alguns exercícios, né? Olha lá, uma tensão senoidal é aplicada a um resistor de 50 ohms, de acordo com essa figura aqui, ó. Aí ele pede para fazer alguns cálculos. Calcule a corrente elétrica na fórmula polar, né? Aí ele calcula lá, ó, da primeira lei de Ohm, a corrente alternada V igual a Z vezes I. Então, I igual a V sobre Z. Z só tem a parte real, só tem uma resistência. Então, é 50 com ângulo de 0 graus. Então, na hora de calcular a corrente, ó, 127 com ângulo de 30, dividido por 50 com ângulo de 0, dividir a parte real do número, 127 dividido por 50, deu 2,54. 30 menos 0 vai dar 30 graus. Represente a expressão matemática da tensão e da corrente em função do tempo. Ele calculou o valor de pico, ó. O valor de pico da tensão é raiz de 2, né? O valor de pico é raiz de 2, que multiplica V RMS. A tensão RMS é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, o valor de pico é o valor RMS vezes raiz de 2. E deu 179,61. Aí ele fez o cálculo aqui para transformar o ângulo. 30 graus dividido por 180 vezes π deu 1,67 π radiano. A expressão matemática da tensão, então, vai dar a tensão V no tempo é igual a Vp seno de ômega t mais θ zero. Então, vai ser igual a 179,61 seno de ômega t mais 1,67 π. Valor de pico da corrente, então, ó, raiz de 2 vezes IRMS, 3,59. A expressão matemática da corrente IT vai ser IP seno ômega t mais θ zero, 3,59, valor que ele calculou, seno de ômega t mais 1,67. Aí ele está falando assim, esboce a forma de onda da tensão e da corrente indicando seus valores de pico. Bom, aí eu desenhei essas duas curvas aqui, tá, pessoal? Aqui, por aqui, na aula passada nós vimos o conceito de fator de potência, né? O circuito ele é puramente resistivo. Significa que a tensão e a corrente estão completamente em fase. Quando a tensão é zero, a corrente é zero também. Quando a tensão está no valor máximo, a corrente também está no valor máximo. Quando a tensão volta para zero, a corrente também volta para zero. Então, se eu for calcular a potência aqui nesse circuito, a dissipação de potência vai ser máxima, né? Quando os dois for negativo, a potência fica positiva. Quando os dois forem positivo, a potência é positiva. Então, ele está dissipando toda a energia entregue em forma de calor no circuito. Tá certo? Então, esboço o diagrama fasorial da tensão e da corrente. Então, olha lá. Tensão está com a fase, o I está com a fase 30 graus, rotação fasorial, e o V está um vetor, olha lá, também com fase 30 graus.
Então, se a gente voltar aqui no enunciado desse exercício, ó, ele falou, calcule a corrente elétrica complexa polar. V ponto. Atenção. Tensão na fonte, V ponto. Ele falou lá, tensão senoidal da fonte é 127 com ângulo de 30 graus. Com ângulo de 30. Ela é aplicada sobre um resistor de resistência igual a 50 ohms. Então, na hora que eu for calcular esse exercício aqui, pessoal, como ele é um circuito puramente resistivo, a tensão, o fasor da tensão e o fasor da corrente vão estar com o mesmo ângulo. Porque o circuito é puramente resistivo. Então, na hora de calcular aqui, ó, por isso é que ele, na hora dele fazer o cálculo, essa bolinha aqui é a representação de vetor na notação fasorial. Então, lá, ele fez o cálculo usando a lei de Ohm, V igual a Z vezes I, mas com um ponto em cima, notação fasorial. Então, o I ponto é igual a V ponto dividido por Z ponto. O Z ponto, a impedância vai ser apenas o ZR, que não tem indutor e não tem capacitor. Então, vai ser o valor do resistor de 50 ohms com um ângulo de 0 graus. Quando for só o resistor, o ângulo é 0 graus. Fiz as contas aqui, então. O I, então, deu 2,54 com ângulo de 30 graus. Então, fizemos a notação, né? E na notação polar, ó, o V tem um módulo com ângulo de 30 graus e o I tem um módulo com ângulo de 30 graus também. Com ângulo de 30 graus aí. Bom, a potência dissipada pela resistência elétrica, ó, é V vezes I. Potência instantânea e V instantâneo. Aí tem outras fórmulas, né? Ou R vezes I ao quadrado, potência instantânea é V ao quadrado sobre R. Então, na hora de fazer o desenho da potência que esse circuito vai dissipar, o gráfico é esse aí, ó. Quando I e V é positivo, potência máxima. Quando I e V é negativo, potência máxima. Então, a potência, essa área sobre esse gráfico aqui, da parte superior. Bom, aí que vem um negócio que ele vai introduzir um conceito aqui, ó, cosseno φ. Cosseno φ. O φ é o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Quando esse ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Então, a potência vai ser V vezes I. Tá? Olhando para esse gráfico aqui, se tiver um deslocamento entre tensão e corrente, aí está associado ao conceito do fator de potência. O que é o fator de potência na rede elétrica? É quando a tensão e a corrente estão defasados. Aí, quando acontece esse problema, né, esse efeito, aí eu tenho que incluir esse termo de cosseno φ aqui, ó. V vezes I vezes cosseno do φ. Então, se essa defasagem aqui, por exemplo, for de zero, cosseno de zero é 1. Então, a dissipação de potência é máxima. Mas, na medida que esse ângulo vai aumentando, 10 graus, 15 graus, quer dizer que esse número está um número menor que 1. Então, essa potência dissipada não vai ser máxima mais. Quer dizer que está tendo uma defasagem. Aí ele vai te explicar um circuito puramente indutivo. Né? O circuito puramente indutivo, ó, tem aqui um indutor. Aí ele vai te explicar como que seria lá. O indutor ideal, aquela coisa toda. Então, lá é um circuito que tem apenas um indutor. Então, olha lá, na hora que vocês estiverem com dúvida aí, como é que eu desenho lá os gráficos? Olha lá, a tensão aqui nesse circuito está com a fase zero. Fase zero. No instante de tempo igual a zero,
a tensão é zero. No entanto, a corrente no indutor, no instante tempo zero, ela está menos 90 graus. Então, quer dizer que o indutor, ele atrasa a corrente. Então, esse circuito desenhado aqui, essa corrente, ó, no instante tempo zero, V é zero. Mas no instante tempo zero, a corrente começa lá em menos 90 graus, menos π sobre 2. Menos π sobre 2, menos 90 graus. Então, ela está, então, defasada de 90 graus. Então, ele vai fazer um exercício aí, né? Reatância indutiva, XL é ômega L, 2πfL. Explicar essas notações. O ZL é o XL com ângulo de 90 graus. Né? Lembrando que XL é ômega L. E se eu fizer isso na forma cartesiana, o ZL é igual a JXL. Não tem a parte real nesse circuito aqui, ó, porque não tem resistência elétrica aqui nesse circuito. Não tem resistência elétrica. Então, potência no indutor ideal. Então, olha lá, essa figura amarela aí está dizendo o seguinte. Ora, esse indutor está armazenando energia no semiciclo positivo, ora ele está devolvendo essa energia para a rede elétrica. Essa energia do indutor, ela não realiza trabalho. Ela não gira motor, ela não faz o resistor esquentar, ela não faz o ferro elétrico esquentar, tá certo? Ela apenas vai ficar armazenada no indutor, depois vai retornar para a rede elétrica. Então, ele é um elemento armazenador de energia. Ele vai fazer aí alguns exemplos aí com vocês aí, tá? Nós vamos resolver alguns exercícios hoje, né? V e o L. Mas aí nós precisamos, por isso que eu dei essa relembrada aí com números complexos. Olha lá, uma tensão senoidal V de 220 com fase zero. É aplicada sobre o indutor, né? Sobre um indutor de indutância igual a 100 mA. De acordo com a figura PEDS. Calcule a reatância indutiva expressa impedância do circuito na forma complexa polar. Então, olha lá, XL é ômega L. Ômega é 2πfL. Deu o valor da indutância, então ele fez o cálculo e descobriu que deu 37,7 ohms. ZL, então, deu 37,7 com ângulo de 90 graus. Na notação complexa polar. Qual é a corrente elétrica na forma complexa polar? Então, olha lá, da primeira lei de Ohm, V igual a Z vezes I. O I, então, é V sobre Z. Então, o I vai ser 220 com um ângulo 0 graus, 37,70 com um ângulo de 90 graus. Quando eu fizer essa conta, então, deu 5,84 com ângulo de menos 90 graus. O indutor, ele atrasa a corrente em 90 graus, por isso que aparece esse menos 90 aqui. Represente a expressão matemática da tensão e da corrente em função do tempo. Então, vou calcular o valor de pico da tensão. O valor de pico da tensão é raiz de 2 vezes o valor RMS. Quando ele não falar nada, tá, pessoal? Lá no circuito, é porque o valor está em RMS. Então, aqui deu 311,13 volts. Então, a expressão matemática vai ser tensão de pico, seno de ômega t mais θ zero. Então, VT vai ser 311,13, que multiplica seno de ômega t. E o valor de pico da corrente, raiz de 2 vezes o valor IRMS. Deu 8,26. Expressão matemática da corrente, então, ó, IT é igual a IP seno de ômega t mais θ zero. IT igual a 8,26 seno menos π sobre 2. Porque na hora que nós fizemos o cálculo lá da corrente, a corrente está atrasada de 90 graus. Tá? Então, ele pediu aqui, esboce a forma de onda da tensão e da corrente, indicando seus valores de pico, né?
Eu quero que você desenhe tensão e corrente nesse gráfico aí. Então, tá aí. Tensão azul e corrente em vermelho. Lembrando que a corrente aqui está com uma defasagem de 90 graus. Menos 90 graus. Esboço o diagrama fosorial da tensão e da corrente. Então, o diagrama fosorial é isso aí, ó. O V está com a fase zero e o I está com a fase menos 90 graus. Né? Esse menos 90 aqui, ó, na hora que eu fiz o cálculo da corrente, olha lá, na notação fosorial, é esse menos 90 que apareceu aqui, ó. E 5,84 módulo, menos 90 graus é o ângulo. Bom, fazendo só com indutor e só com Então, é isso aqui, tá? Notação fasorial, então, de V e de I é isso aí. Bom, aí, continuando aqui um pouco mais, calcule as potências ativa e reativa. Na hora de calcular essas potências aqui, pessoal, potência ativa é a que realiza trabalho. Então, olha lá, P é igual VRMS, vezes IRMS, vezes o cosseno de φ. Φ é o ângulo que a tensão faz com a corrente. É o fator de potência. Então, ele calculou VRMS 220, IRMS 5,84, e o cosseno do ângulo que a corrente faz com a tensão, ó, é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então, quer dizer que deu 0 watts. A potência, então, deu 0 watts. Esse circuito, então, não está realizando trabalho nenhum. Porque o que realiza trabalho é o watt. E a potência reativa, que vai ser VRMS vezes IRMS, seno de φ. Vai ser o seno. 220 vezes 5,84, seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, deu 1.284,8 volt-ampere reativo. Volt-ampere reativo. Então, toda a energia que está sendo entregue no circuito está sendo armazenada nesse indutor. Consequentemente, como ele é reativo, depois ele volta para a rede elétrica de novo. Ele não realiza trabalho. Então, ele fala aqui, né, os elementos básicos. Nesta aula, você aprendeu alguns conceitos sobre... Aqui tem um erro, né, de português, tá, pessoal? É uma apostila, né? Nesta aula, você aprendeu alguns sobre a importância da corrente, né? Faltou um termo aqui. Então, aí eles pedem uma explicação aí, tá? Algumas coisas eu tirei desses propósitos, nem tudo, tá? Mas aí tem algumas partes que a gente vai trabalhar um pouco. Então, ele vai, na hora de estudar aí, né? Se vocês quiserem usar essa apostila, eu indico. Depois ele vai dar um exemplo de circuito puramente capacitivo. Vou levar aqui até umas 9h20, 9h30, tá? E aí depois a gente faz uma pausa. Então, circuitos básicos, né? Circuito puramente capacitivo, aí explica lá o capacitor, que não vem ao caso aqui. Aqui tem um elemento aqui, essa figura aí, ó, tem uma fonte de tensão V e um capacitor. O capacitor, ele adianta a corrente. Então, nesse gráfico da direita aí, ó, só lembrar que o indutor é uma mola, né? Ele atrasa a corrente. Então, olha lá, no instante tempo zero, V é zero. No instante tempo zero, se eu pudesse puxar esse gráfico para a esquerda aqui, a corrente está com 90 graus aqui adiantado para a esquerda. Então, ele vai explicar isso. XC é a reatância capacitiva,
tá? Então, XC é 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C. O ômega é 2πf. Então, na hora de fazer os cálculos aí, ó, a impedância de um circuito puramente capacitivo, nas formas complexas, é representada da seguinte maneira. ZC é o módulo de XC com ângulo de menos 90. Na forma cartesiana, ZC é igual a JXC. Bom, aí ele vai calcular a potência aí num capacitor ideal. Eu desenhei a tensão, desenhei a corrente. Então, a potência, assim como no indutor, não realiza trabalho. A potência média aqui é zero. Você soma positivo, soma negativo, dividindo um pelo outro vai dar zero. Então, essa potência ela vai ser armazenada no capacitor e depois ela vai ser devolvida para a rede elétrica. Tá certo? Vai ser devolvida, né? Porque a corrente e a tensão está com uma defasagem aí de 90 graus. Assim como o indutor, né? Então, já dá um exemplo. Ó. Uma tensão senoidal de 127 volts, né? Rede elétrica monofásica com 60 graus. É aplicada sobre um capacitor de capacitância igual a 47 microfarad. A partir disso, pede-se. Calcule a reatância capacitiva e expresse a impedância na fórmula complexa polar. Então, olha lá, o que ele está perguntando foi dado o valor do capacitor em microfarad. Então, XC é igual a menos 1 sobre ômega C. Fez o cálculo, deu 56,44 ohms. A impedância ZC, então, é o módulo disso, 56,44, com ângulo de menos 90 graus. Aí ele pediu, calcule a corrente elétrica na forma complexa polar. Da primeira lei de Ohm, para a corrente alternada, V igual a Z vezes I. I é igual a VC dividido por ZC. Observe que aqui, pessoal, está sempre um pontinho em cima, que é a notação polar. Então, olha lá, o I vai ser igual a 127 com ângulo de 60 graus, dividido por 56,44, com ângulo de menos 90 graus. 127 dividido por 56,44 deu 2,25. 60 menos 90 deu 150 graus. Tá? Então, represente a expressão matemática da tensão e da corrente em função do tempo. Olha lá, calculei o valor de pico da tensão, raiz de 2 vezes VRMS, deu 179. Transformou de graus para radiano. Então, 160 graus deu 0,33. Multipliquei por π e dividi por 180. A expressão matemática da tensão, então, ó, é tensão de pico vezes seno de ômega t mais θ zero. Então, vai ser 179,61, seno de ômega t mais 0,33 π, volts. Valor de pico da corrente. Raiz de 2 vezes IRMS deu 8,26. Transformação de graus para radiano. 150 vezes π dividido por 180. 0,83 π. Expressão matemática da corrente. Então, a corrente deu IP seno de ômega t mais θ zero. 8,26 seno de ômega t menos π sobre 2, menos 90 graus. Aí ele pediu para esboçar tensão e corrente, indicando os valores de pico, né? E a defasagem. Aí, quando ele fez o cálculo aí, deu essa figura aí, ó. Tá? Deu essa figura. Bom, e na hora que eu vou fazer a forma polar, esboço o diagrama fasorial da tensão e da corrente. Esse gráfico aí está errado, tá, pessoal? Está errado porque o V não é fase zero, não. O V lá, o V não é fase zero. A tensão da fonte
tensão da fonte é 60 graus. Ó. Então, vou usar isso aqui na minha... corrigir isso aqui. CAT 124. Se não me engano, hoje eu encontro 5. 5 ou 4. Ilustração 2. O que acontece? Ele falou que a fonte 127 com fase 60 graus. Notação fasorial. Então, vai ser isso aqui, ó. 60 graus. Então, o ângulo aqui é 60 graus. (60 graus). 127 RMS. 127 aqui. Então, nós calculamos o valor de pico da tensão, é 127 vezes, deu 179. Então, aquele comprimento ali é 179,61. Então, por que tem que ser 169,81? Porque isso aqui vai definir o valor máximo da senoide. Então, isso aqui vai sair aqui e vai no valor máximo. Então, esse ponto aqui, ó, na hora que esse camarada aqui chegar aqui no ponto máximo, essa amplitude aqui tem que ser 179 volts. Tá? E a corrente? Nós calculamos a corrente e, olha lá, deu 2,25 com ângulo de 150 graus. Então, fazendo o desenho aqui, ó, aqui é 90 graus. Aqui é metade, 90 mais 45, 135. Então, se vocês forem desenhar aqui, vocês vão ver que a corrente vai fazer um ângulo 150 graus, ó, 90, 60 graus, 150. 150 menos 60 vai dar 90. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Ó. Então, isso aqui é a corrente na notação fasorial. Então, nesse circuito, a tensão está na notação fasorial, 179, com a fase 60 graus, e a corrente I vai ser aquele valor que foi calculado. 2,25 com a fase 150 graus. A diferença de fase da tensão e da corrente, né? É 90 graus. 150 menos 60 vai dar 90, que é esse valor aqui, ó. Que é esse valor aí. Bom, então aqui ele está fazendo os cálculos, né? Depois vocês podem acompanhar com calma aí. Só lembrando que tem um erro aqui no desenho do fasor aqui dessa parte aqui, tá? Então, esse gráfico aqui está errado. O certo é aquele que eu mostrei para vocês. É o V com ângulo de 60 e o I com ângulo de 150. É apostila, tá, pessoal? Então tem que dar um desconto. Tem que revisar esse gráfico aí. Então, as potências ativas 0 watts, reativa, né? Devido ao fato de estar fazendo um ângulo de... Então, o fator de potência aí desse camarada aí é 0. Né? O fator de potência é o cosseno do ângulo. Cosseno de 90 é 0. Bom, então ele vai explicar aí alguns conceitos, tá? Então aqui vai começar uma parte mais enjoada, tá, pessoal? Que é o que a gente, para entender o motor, é essencial, né? Que a gente faça um exercício desse, que é um exercício que ele chama de RL série. Então, o motor nada mais é do que uma bobina.
Então, o RL sério, ó, é esse circuito aí, ó. RL. Aí eu vou fazer um com vocês, tá? Primeiro nós vamos fazer, vai dar uma descansada, fazer algumas simulações, mas quando eu falo assim, o circuito RL série, é um circuito que tem uma resistência, um indutor nessa configuração aí, tá certo? Então aqui ele vai fazer algumas contas, vai ter aí um esboço da tensão e da corrente, aí vai começar a mudar um pouquinho aí a... Aí tem alguns exercícios, tá? O triângulo das potências, depois ele vai pedir para calcular aí corrigir o fator de potência, né? Corrigir esse ângulo de defasagem. Aqui ele fez um cálculo, viu que o fator de potência deu 43 graus. O circuito RL paralelo. RL paralelo tem um R em paralelo com um indutor assim, ó. Tá? Depois tem um RC série. Aí agora vai mudar um pouquinho a figura. Um RC. Olha lá, o circuito RC. Tem uma resistência e um capacitor. Série. Série está nessa configuração aí. RC paralelo. Então, eu preparei uma lista aí para vocês, mas os exercícios eu tirei dessa apostila, tá? Então, vocês tentam fazer, né? Pra vocês aprenderem, e aí, na hora que vocês tiverem dúvida, vocês recorrem à apostila. Então, RC paralela. Aí depois ele vai misturar os três. RLC. Então, ó, sistemas trifásicos. Sistema trifásico nós não começamos a ver ainda. Então, aqui eu vou disponibilizar para vocês aqui no WhatsApp a nossa lista 3, a lista que cobre, né? O assunto que eu dei na última semana. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal. Lembrando, tá? Eu tive um período aí de quarentena, como eu avisei para a turma aí mais cedo, e o que tudo indica, eu tive foi coronavírus, tá? Mas enfim, eu tive dor de cabeça, mal-estar, fiquei 2 semanas aí bem mal. E aí eu tenho que separar um tempo para dar uma organizada, né? Deixa eu... Só um minuto aí. Bom, então eu compartilhei com vocês aí, pessoal, a lista 3. Tentei organizar essa lista aí. Então, essa lista, ela cobre aí a parte de análise CA, que nós vimos até agora, com fator de potência, e vai ser uma introdução a motores, né? É um pontapé aí para a parte de máquinas elétricas, tá? É 9h20, pessoal. Então, como eu falei, ainda estou meio ainda recuperando a saúde aí, tá? Então,
Até anteontem eu estava bem derrubado aí de saúde, ontem também. Então, ontem fez 15 dias, 14 dias que nas minhas contas eu comecei com sintomas aí de dor de cabeça, então eu estou precisando realmente fazer umas pausas mais prolongadas, tá? Então, 9h20 agora. Quem quiser dar uma olhada aí na apostila, tá? No exercício que a gente vai fazer agora, daqui a pouco, né? Eu vou fazer um exercício desses aqui com vocês, completo, que aí vai envolver fator de potência, correção de fator de potência, tá certo? E vamos fazer uma simulação de máquinas elétricas, usando aí um software de simulação, tá certo? Então é 9h20 agora, pessoal. Vou deixar vocês aí, quem terminou aí de mexer com o CAD Simu, quem não terminou, termine, né? Os nossos intervalos é de 30 minutos, tá? Mas hoje eu vou, é 9h20, vou combinar com vocês de voltar às 10 horas, tá certo? Estou ficando meio cansado ainda, para falar a verdade, então não estou 100% ainda não. Então, 10 horas a gente retoma aqui a atividade, beleza? Tranquilo, professor. Beleza? Eu vou dar uma parada aqui então na gravação para não ficar muito grande, tá? Vou interromper e 10 horas a gente está de volta, beleza?